Deixa eu saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Para nós. Glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria poder estar mais uma vez nessa amada igreja. Aleluia. Onde que Deus ele tem manifestado a sua glória, a sua presença, de rever os irmãos. Deus vem estar continuando abençoando a vida de cada um. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro do profeta Ezequiel. Eu iria pregar uma outra mensagem, mas Deus nos direcionou para estar ministrando essa mensagem. Nós estamos em um grande trabalho. É muito forte, Jesus, aleluia. Nós estamos debaixo de batalha, de guerra, porque quando se trata acerca de um propósito, Deus, Ele ama propósito. E quando você vem para a casa de Deus em um propósito, o ambiente fica propício para Deus agir. Porque o propósito é apenas para ativar a sua fé. O propósito é apenas para que você venha usar a arma maior que você tem, que é a fé. Meu Deus, aleluia. Porque quando você usa a fé, Deus age em cima da sua fé. Quando Deus encontra fé em você, a sua oração é respondida. E nessa noite pode ser hoje o dia da resposta de oração de muitos anos. Pode ser hoje a resposta de muitos propósitos, mas tudo depende de nós. Quantos acharam? Eu já quero agradecer o pastor Daílson por nos confiar mais uma vez essa igreja, essa tribuna, para fazer uso da palavra de Deus. Deus abençoar também, Deus abençoe também a vida do missionário Ivan, o jovem que tem se dedicado na obra de Deus. Fico muito feliz de ver o Ivan produzindo para o reino. Que Deus venha continuar abençoando. O evangelista Ronald também, fico feliz de estar vendo esse jovem cheio da presença de Deus. Está comigo a minha esposa. Para mim também é um motivo de alegria poder ter ela juntamente comigo. Não foi muitas vezes que saía, ela não tinha como estar comigo por motivo de trabalho, mas Deus ele preparou essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado por ele. Está comigo também a minha mãezinha Liderli. Ela não é minha mãe de sangue não, mas considero ela muito. Deus vem estar abençoando a vida dela também. Deus abençoe toda a igreja, irmãos. Glória. O relógio não para, nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. O título fala: visão de um vale de ossos secos. Verso 1: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Coloca a sua Bíblia no seu assento, vamos orar. Deus, estou mais uma vez, Pai, diante da tua presença, Pai. E como sempre, ó Pai, eu reconheço, ó Pai, que de mim mesmo eu não posso nada, Pai. Mas eu sei, Pai, que quando a tua presença, Pai, está em um ambiente como já está neste lugar e na minha vida, Pai. Aleluia. O Senhor vai me capacitar, Pai, para fazer aquilo que eu não posso fazer, Pai. E eu te dou a liberdade, ó Pai, neste momento, ó Pai, enquanto a tua palavra esteja sendo transmitida, Pai. Tenha liberdade, ó Pai, para curar, para libertar, para salvar, para levantar, Pai. E que nessa noite, ó Pai, eu possa ser útil, ó Pai, nessa noite, para cumprir o teu propósito, ó Pai. Usa-me, Senhor, mais uma vez,
ó Pai, e assim o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, nós vemos um texto muito conhecido pela igreja. Eu acredito que todos que estão aqui conhecem Aleluia. essa passagem, essa visão do profeta Ezequiel, porque aqui nós vamos ver que Deus tem levantado pessoas para fazer louvores inspirados nessa mensagem. Nós vamos ver pregações acerca deste texto, porque aqui está se tratando acerca da restauração do povo que Deus elegeu, do povo que Deus escolheu, que é a nação de Israel. Glória a Deus. Todos nós sabemos que essa nação, Deus, Ele tinha um zelo pela nação de Israel. Deus, Ele tinha um cuidado muito grande por este povo. Nós vamos ver que Deus faz a promessa para Abraão lá atrás, e diz que de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Deus fez uma promessa que ia estender de geração em geração. Deus vai fazer um pacto de um cuidado, de um zelo. Sempre quando o povo clamasse, Deus ia lembrar da aliança que tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, ia trazer socorro para este povo. Nós vamos ver que Deus vai usar profetas, reis, para cuidar deste povo, para ensinar este povo, para direcionar esse povo. Um dos profetas como Moisés, que vai tirar esse povo de uma grande escravidão, todos nós sabemos. E no trajeto Deus vai cuidar deste povo, trazendo alimento, trazendo proteção, um cuidado, um zelo muito grande. Mas ainda que Deus tinha todo este cuidado, todo este zelo, este povo ainda decidia a pecar contra Deus. Esse povo decidia entrar pelo caminho da apostasia. Esse povo decidia a não ouvir mais os profetas, não ouvir mais aqueles que Deus levantara para poder direcionar esse povo. E como Deus, Ele sempre trata e sempre cuida, como Deus, Ele sabe como parar o ser humano, como parar uma nação, Deus sempre, Ele trazia sobre este povo o juízo. E Deus tratava sempre de três formas quando a nação de Israel saía do governo de Deus. Deus tratava com fome, Deus tratava com peste, Deus tratava com guerras. Deus permitia que este povo, quando entrasse em uma guerra em desobediência, eles se tornavam escravos. Quando eles plantassem, quem colhia eram os inimigos. Deus sempre tratou com juízo na terra. Oh, glória! E agora no capítulo de número 37, Deus vai dar uma visão para o profeta. E essa visão trata acerca da nação de Israel. Porque aqui a nação está sem esperança. Aqui a nação está sem vida. Aqui a nação está sem o cuidado de Deus. Aqui a nação está se sentindo nada. Porque a visão é de um vale. Os ossos sequíssimos é a nação de Israel. E quem que é que levou essa nação a se comparar a um vale de ossos secos? Foi o império que Deus levantou por nome de Nabucodonosor. Todos nós conhecemos a história. Deus vai usar Nabucodonosor para trazer um juízo sobre essa nação. Deus vai usar Nabucodonosor para poder entrar em Jerusalém e assediar a cidade. E por 3 vezes Nabucodonosor, ele vai entrar em Jerusalém. E todas as 3 deportações que vai acontecer, vai ser o juízo de Deus, vai ser o tratamento de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que o povo pecava, Deus, Ele permitia o juízo. Todas as vezes que o povo saía debaixo da potente mão de Deus, Deus permitia que este povo perdesse batalhas, perdesse guerras.
E Nabucodonosor agora invade Jerusalém. E na primeira deportação, por volta do ano 605, ele agora entra em Jerusalém, assedia a cidade. E a Bíblia diz que agora ele leva todos os jovens daquela cidade, todos os jovens que tinham sabedoria, que eram belos, ele vai levar para servir a ele na corte, no seu palácio. E a Bíblia diz que a primeira deportação se encontrava 3 jovens que se destacaram, 3 jovens que não se prostraram diante dos manjares do rei da Babilônia, 3 jovens que estavam fora do seu território, estavam fora, longe dos seus pais de origem, mas eles guardavam a palavra de Deus, como Ananias, Misael e Azarias e Daniel. A Bíblia diz que esses jovens se destacam, mas a Bíblia diz que na segunda deportação, por volta do ano de 597, ele volta novamente, e dessa vez ele vai levar toda a classe de sacerdote, toda a classe de levita, de porteiros, e vai levar cerca de 10.000 exilados para a Babilônia. E a Bíblia diz que agora ele vai colocar este povo junto às margens do rio Quebar, aonde que esse povo agora está longe da nação, está longe do seu lugar de origem, está longe de Jerusalém, está longe do templo, está longe da presença de Deus. Na terceira deportação, por volta de 586, a Bíblia diz que ele volta, e essa é a última. Agora ele vai derrubar os muros da cidade, ele vai derrubar o templo que era de adoração, ele vai levar a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. E agora este povo está em ruína, agora esse povo está nas mãos dos inimigos, agora este povo só sabe lamentar. E a Bíblia diz que agora uma parte está no palácio de Nabucodonosor, uma parte está nas margens do rio Quebar, e uma parte ficou em Jerusalém, que foi os velhos, e entre eles se encontrava o profeta Jeremias, que tanto profetizou para este povo, e eles não deram ouvido. A Bíblia diz que Jeremias ele fica, e quando Jeremias fica, o que resta a Jeremias é escrever as lamentações dos acontecimentos, com os seus olhos ele ia contemplar. E uma das coisas que Jeremias ele escreve, que marca o sofrimento deste povo, é quando ele olhou no alto dos montes e grita: caiu a coroa de Israel, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Deus estava tratando com aquela nação, não era para a morte, mas era para o arrependimento. Deus estava tratando com aquela nação, não era para que eles viessem se achar derrotados, mas para que eles viessem entender que sem Deus eles não eram nada. Deus estava tratando com aquela nação para que eles entendessem que se Deus não guardava a casa, em vão trabalhava o sentinela. Deus estava tratando com aquela nação para que eles viessem a entender que tudo que Deus queria era adoração, tudo que Deus queria era comunhão, tudo que Deus queria era relacionar com o povo. Mas o povo decidiu adorar os ídolos, o povo decidiu abandonar, virar as costas para Deus, o povo decidiu entrar no caminho da apostasia. Agora o juízo de Deus está descendo, agora o juízo de Deus está acontecendo. Só que o que eu acho interessante, que ainda que o povo estava se dando por derrotado, ainda que o povo estava achando que não tinha saída, ainda que o povo estava achando que estava tudo acabado, Deus estava na mesma posição, Deus estava no trono, Deus estava no governo, Deus estava no comando, Deus estava esperando alguém clamar, alguém se arrepender, alguém entender que Deus queria se relacionar, ainda que eles estavam debaixo de pecado, ainda que eles estavam na mão dos inimigos, mas se eles colocassem a boca no pó e clamassem, ainda ia ter esperança para aquele povo, ainda ia haver esperança para aquela nação. E a Bíblia diz que no Salmo 137,
nas margens do rio da Babilônia, vai ser descrito Ô glória. o que aquele povo estava vivendo. E a Bíblia diz que se escreve no Salmo 137, junto às margens do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião, no salgueiro que havia no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque os nossos inimigos nos pediam que nós cantássemos uma canção, mas como nós iríamos entoar um cântico em terra estranha? A nação se prostra, a nação pega a harpa, que era algo de adoração, algo que atraía a presença de Deus, algo que Deus ele descreve que habita no meio da adoração, do louvor. Eles vão pendurar, eles estão se dando por derrotado, eles estão se dando por dominado, eles estão se dando por rendido, eles penduram a harpa, e a Bíblia diz que eles começam a chorar, lembrando de quê? De Sião, lembrando de quê? Do lugar de adoração, o templo de Salomão, lembrando de quê? Da comunhão, de quando o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, e ele entrava, e quando ele oferecia o holocausto, Deus descia, uma nuvem, e a presença de Deus envolvia, e Deus trazia a resposta para aquela nação. A nação começou a lembrar dos benefícios de Deus, a nação começou a lembrar dos feitos de Deus, a nação começou a lembrar do cuidado de Deus, e eles agora se prostram e começam a chorar. Só que a Bíblia diz que no meio deles se encontrava Ezequiel, um homem que se preparava para o sacerdote, um homem que estava dentro de Jerusalém estudando no templo para se tornar um sacerdote, um homem que era da linhagem real de sacerdote, um homem que estava com a sua carreira preparada para exercer o sacerdote da época, estava ali no meio daquele povo, prostrado, chorando, lamentando. Só que o que eu acho lindo, irmãos, Ezequiel agora ele preparava para ser um sacerdote no templo em Jerusalém. Só que agora Ezequiel não está mais em Jerusalém, Ezequiel agora não está mais no templo. E nós sabemos que o sacerdote, ele era aquele que levava da terra para o céu. O sacerdote era aquele que levava as orações do povo a Deus. Ele era o intermediador do povo a Deus. Só que o povo está caído, o povo está prostrado, o povo negou a adoração a Deus, o povo negou servir a Deus, a comunhão está quebrada, e Ezequiel está ali. Só que agora Deus, ele não quer que Ezequiel exerça o sacerdócio nas margens do rio da Babilônia, mas Deus agora tem um projeto maior, Deus agora tem um plano maior, Deus agora tem algo sobrenatural para realizar. E Ezequiel agora, quando completa os seus 30 anos de idade, aonde que o sacerdote, quando completava 30 anos de idade por direito, quando ele estava se preparando, ele podia começar a exercer o sacerdote. Ezequiel agora está nas margens do rio da Babilônia, o seu sacerdócio está frustrado, a sua chamada está frustrada, os planos de Deus na sua vida, ele se acha que estava frustrado. Só que ele não sabia que Deus, quando ele chama alguém para uma obra, que Deus, quando ele capacita alguém para uma obra, que Deus, quando escolhe alguém para uma obra, não é o lugar que vai fazer se alguém ser usado por Deus, não é o mapa geográfico que se alguém se encontra que vai estabelecer o que esse alguém vai ser, mas é a promessa que Deus tem na vida deste alguém, é a chamada que Deus tem na vida deste alguém. Talvez você entrou nessa noite e você está frustrado em alguma área da sua vida, talvez tudo estava ocorrendo bem, talvez tudo estava parecendo que ia dar certo, talvez as coisas estavam fluindo de uma forma sobrenatural, mas de uma hora para outra, parece que as coisas começaram a virar de cabeça para baixo, parece que o casamento que era uma bênção, o casamento que tinha muito amor, o casamento que estava fluindo, agora parece que está acabando, parece que alguém que entrou aqui nessa noite está como Ezequiel, tudo
sacerdócio, tudo sendo preparado para ele exercer a chamada, mas agora ele está nas margens do rio Quebar, agora ele está como um escravo, agora não tem como exercer sacerdócio dentro da Babilônia, porque Babilônia não tem sinagoga, Babilônia não tem templo, Babilônia só tem lugar de idolatria, Babilônia só tem lugar de apostasia, Babilônia só tem inimigos. Ezequiel achou que estava tudo perdido, mas quando o inimigo ele acha que ele venceu o homem, o inimigo quando ele acha que ele conseguiu vencer alguém que Deus tem chamada, alguém que Deus escolheu, Deus sempre tem a segunda opção, Deus sempre tem uma forma de trabalhar, Deus sempre tem uma forma de descer na terra, Deus sempre tem uma forma de levantar o homem com a glória da segunda casa. Quando Ezequiel achou que estava tudo acabado, a mão de Deus, a mão de Deus vai descer na Babilônia, porque Ezequiel achava que a mão de Deus só descia no templo, Ezequiel achava que a mão de Deus só descia em Jerusalém, só que Deus vai mostrar que ele é Deus que ele trabalha no templo, ele é Deus que trabalha em Jerusalém, mas ele é Deus também que trabalha na Babilônia, porque a Babilônia não pode limitar, a Babilônia limita o homem, mas a Babilônia não limita a Deus, porque Deus tem todo o domínio no céu, Deus tem todo o domínio na terra, Deus tem todo o domínio debaixo da terra. Não é Nabucodonosor, não é os inimigos da Babilônia que vai parar o que Deus estabeleceu sobre a vida de Ezequiel. Eu quero dizer para alguém que entrou aqui nessa noite, não é o inimigo que vai atrapalhar o que Deus começou a fazer dentro da sua casa. O inimigo não vai destruir o filho que Deus te deu, que um dia você consagrou para o altar. O inimigo não vai destruir o casamento que um dia Deus uniu para um propósito na terra. O inimigo não vai destruir os projetos que Deus colocou dentro do teu coração. Se o inimigo está vencendo, não se preocupa, Deus ele deixa o inimigo ir até um certo ponto, mas quando Deus ele entra em cena, o inimigo ele tem que cair por terra, o inimigo ele tem que abrir mão daquilo que Deus te deu, o inimigo ele tem que bater em retirada. E a Bíblia diz que quando Ezequiel estava na margem do rio da Babilônia, prostrado, achando que não ia exercer o sacerdócio, achando que a chamada dele tinha acabado, a mão de Deus vem sobre ele, a mão de Deus vai sobre ele, e a Bíblia diz que o céu abre na hora, e quando o céu abre, irmão, a mão aparece. Eu quero dizer para você, ainda há esperança para a tua casa, porque se o céu abrir, Deus pode restaurar, se a mão de Deus descer, Deus pode libertar, se a mão de Deus chegar, Deus pode trazer a existência aquilo que não existe. Se a mão de Deus ela vir sobre o seu favor, o inimigo ele tem que bater em retirada, porque a mão de Deus, irmão, ela é poderosa, a mão de Deus ela tem poder de libertar, a mão de Deus ela tem poder de curar, a mão de Deus ela tem poder de levantar quem está caído. Alamaia, a mão de Deus aparece em cena, a mão de Deus é a mão de Deus que vai trabalhar o teu favor. A Bíblia diz que a mão de Deus aparece, e quando a mão de Deus aparece, irmãos, a Bíblia diz que aquele que estava caído agora vai ter que levantar, aquele que estava chorando agora vai ter que enxugar as lágrimas, aquele que ia ser sacerdote, agora a mão de Deus vai preparar ele para um propósito maior, para ser o que? Profeta, porque o sacerdote ele levava da terra para o céu, mas o profeta ele traz do céu para a terra, e tudo que a nação precisava não era nada da terra, a nação precisava era de algo do céu, e quem tem poder de trazer algo do céu é só profeta, irmão. Eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar profeta neste lugar, Deus vai levantar profeta nessa nação, Deus vai levantar profeta nessa igreja, que não vai levar nada da terra para o céu, mas vai trazer algo do céu para a terra, porque a terra precisa de algo da parte de Deus, a terra precisa de algo que vem de cima. Se a medicina diz que na terra não tem solução, o céu vai trazer algo nessa noite para a tua vida. Se as autoridades dizem que a terra não tem solução para o teu filho, que talvez está no crack, que talvez está
está nas armas, que talvez está perdido, o céu vai trazer algo para essa batalha. Se eles estão dizendo que não tem saída para a tua história, o céu vai trazer uma nova história para a tua vida. O céu vai trazer um recomeço na tua história. O céu vai trazer algo lindo sobre a tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que agora a mão de Deus vem sobre Ezequiel. E no capítulo 1, Deus vai dar para Ezequiel visões. Ezequiel vai ver algumas visões de uma roda girando, de um rosto de animais. E Deus vai mostrar nessas visões que Deus estava no controle. Quando Deus mostrava a roda girando nos quatro cantos da terra, Deus estava falando a Ezequiel: eu domino a terra. Assim como essa roda gira sobre a terra, eu também tenho domínio sobre todo o canto da terra. Se você acha que a Babilônia está destruída e Nabucodonosor está reinando, eu domino lá na Babilônia também. A Bíblia diz que essa visão dos rostos dos animais era Deus mostrando: eu sou o Criador de todas as coisas. Eu criei os animais, eu criei o homem, eu criei todas as coisas, Ezequiel. A Bíblia diz que essas visões foi para levantar a fé de Ezequiel. Essas visões foi para levantar a autoestima de Ezequiel. Essas visões foi para Ezequiel entender que ainda que estava tudo perdido aos olhos deles, Deus ainda tinha uma saída. Deus ainda estava no controle. Mas mesmo Ezequiel contemplando todas essas visões, Ezequiel está prostrado. Ezequiel está sem esperança. Porque Ezequiel sofreu, irmãos, percas. Nessa deportação, a família de Ezequiel foi destruída, a mulher dele morreu, ele perdeu o ministério. Só que a Bíblia diz que quando Ezequiel não tinha mais força para se levantar, no capítulo 2, Deus vem até ele. Só que agora Deus vai descer para falar com Ezequiel. E no capítulo 2, Deus vai falar para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Deus vai mandar Ezequiel se levantar, irmãos, porque Deus tinha um projeto na vida de Ezequiel. Só que para que esse projeto se concretize, Ezequiel tinha que estar de pé. Ezequiel tinha que estar em evidência. Ezequiel ele tinha que estar na posição que Deus queria. E uma posição que Deus sempre vai querer o homem é de pé. Você pode olhar que na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus descia para levantar algum profeta, Deus mandava ele levantar. Quando Deus mandou Jonas ir na cidade de Nínive, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas estava prostrado, mas agora Deus manda ele levantar primeiro, para depois ele ir levar a palavra. Deus trabalha com processo, irmão. Primeiro você levanta, depois ele te enche. Primeiro você levanta, depois ele te usa. Primeiro você levanta, depois ele restaura. Primeiro você levanta, depois ele cura. Primeiro você levanta, depois ele faz o milagre. Mas primeiro ele está preocupado com levantar. Que levantar é esse? Eu levantar da cadeira? Não. Levantar espiritualmente. Levantar com desejo de comunhão. Levantar com desejo de relacionar com Deus. Levantar com desejo de adorar a Deus, de servir a Deus, de se entregar a Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, ele ouve a voz de Deus. Só que quando ele ouve a voz de Deus, ele está sem saber o que iria acontecer. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e colocou ele de pé. E ele começou a ouvir a voz que falava com ele. Irmãos, Ezequiel aqui, ele estava sem força total. Ele estava em uma qualidade humana de força zero. Só que a Bíblia diz que agora o Espírito de Deus vai levantar ele. E quando o Espírito levanta, irmão, você começa a ouvir a voz de Deus. O homem carnal, ele não entende a voz de Deus. O homem carnal, ele não entende a vontade de Deus. Mas quando o Espírito vem e levanta o homem começa a ouvir, o homem começa a entender, o homem começa a entender o que Deus tem para a vida dele. Por isso que Deus, ele tem desejo que você seja cheio
que Deus quer que nessa noite você não saia daqui da mesma forma. Ele quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Porque quem vai levantar Ezequiel aqui, irmão, não é a promessa que ele tinha. Quem vai levantar ele é o Espírito de Deus. Glória a Jesus. É o Espírito que põe ele de pé. Aleluia. Se você ficar tentando levantar com as suas forças, você não vai levantar. Meu Deus, é verdade. Se você ficar tentando se libertar com as suas forças, você não vai se libertar. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Glória. E você só vai entender isso quando você começar a abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Porque tem gente que vem na igreja, irmão, e não alcança a libertação. É porque não abre o coração para Deus. É porque não abre o coração para o Espírito Santo. Mas quando você abre o coração para o Espírito Santo, ele te levanta. O Espírito levanta Ezequiel. E Deus agora começa a dar para Ezequiel uma missão. Deus começa a dar para Ezequiel um propósito. De quê? Pregar para a nação de Israel. Limpar a nação de Israel. Restaurar a nação de Israel. Levantar a nação de Israel. Mostrar para a nação de Israel que nem tudo estava perdido. Mostrar para a nação de Israel que ainda havia esperança. Mostrar para a nação de Israel que ainda que eles estavam se sentindo ossos secos, sem vida, sem esperança, através da palavra de Deus eles iam começar a obter a esperança novamente. Porque a palavra de Deus, irmão, ela tem poder de trazer esperança, ela tem poder de trazer solução, ela tem poder de trazer vida, ela tem poder de trazer cura, ela tem poder de trazer libertação. Mas para isso acontecer, você tem que abrir o teu coração para ela entrar. A Bíblia diz que Ezequiel começa a pregar. Ezequiel está cheio do Espírito agora. O Espírito colocou ele de pé. E Deus começa a dar visão para o profeta. E uma das visões que Deus vai dar para o profeta, vai dar várias, mas essa visão do capítulo 37 é uma visão da restauração de Israel. É uma visão do levantar de Deus para Israel. É uma visão da restituição para Israel. É a visão da comunhão novamente voltando para Israel. E a Bíblia diz que Deus vai dar essa visão para o profeta. A mão de Deus vai vir sobre ele. E vai levar ele no Espírito. E vai colocar ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meu Deus. Aleluia. O vale representa a Babilônia. O vale representa a situação que eles estavam vivendo. Os ossos representavam a nação de Israel. Seco, sem vida, causa impossível, sem saída, sem esperança. Mas agora Deus vai levar o profeta. O profeta não pediu para ir, mas Deus vai levar ele. Porque a afinidade de Deus, o propósito de Deus, quando Ele enche alguém da presença, não é para esse alguém ficar parado, não é para esse alguém andar segundo a sua vontade, mas é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus leva ele no Espírito e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. Quem quer estar no meio de um vale de ossos secos? Quem quer estar dentro de um vale? Ninguém. Ninguém quer estar no vale. Ninguém quer mexer com aquilo que não tem vida. Ninguém quer mexer com aquilo que não traz esperança. Só que Deus trabalha não segundo a lógica do homem. Deus trabalha segundo a lógica dele. E uma das coisas que Deus mais ama é causa impossível. Uma das coisas que Deus mais ama é aquilo que não tem vida, é aquilo que o homem despreza, é aquilo que o homem fala que não tem jeito, é aquilo que o homem chega e acha que deu a última palavra. É aí que Deus gosta, porque Deus sempre vai pegar um Ezequiel e vai levar ele, vai pôr no meio. Deus sempre vai pegar um Ezequiel e vai colocar ele no meio de uma situação que aos olhos do homem é impossível, que aos olhos do homem não tem vida,
saída, que aos olhos do homem não tem saída. Mas Ezequiel, irmão, ele não é um homem normal, ele é um homem espiritual. E por ele ser espiritual, ele carrega os atributos de Deus. E qual que é os atributos de Deus? Quando é impossível, ele carrega o impossível. Quando não tem jeito, ele traz aquilo, ele vem com aquilo que tem jeito. Quando não tem esperança, ele tem a esperança. Quando é enfermidade, ele vem com a cura. Quem carrega a presença de Deus, irmão, tem tudo. Quem carrega a presença de Deus, irmão, Deus coloca em situação que aos olhos do homem é impossível, mas quando esse alguém chega com a presença de Deus, ele começa a mudar o ambiente, ele começa a mudar a situação. Então nessa noite entenda, se você está dentro de um vale, se você está diante já de alguma prova, se você está diante de alguma situação, que aos seus olhos parece que é causa impossível, que aos seus olhos parece que não tem jeito, que aos seus olhos parece que não tem saída, Deus nessa noite, Ele vai usar você nessa situação. Deus vai usar a sua vida nessa situação, porque você foi chamado para ser profeta. Você não é um homem normal, você é um homem espiritual. Você não é uma mulher normal, você é uma mulher espiritual. Você carrega algo sobrenatural, que é a presença de Deus. E a presença de Deus, irmão, ela tem poder de operar o impossível. Ezequiel é colocado dentro daquele vale. A Bíblia diz que quando Ezequiel entra naquele vale em visão, a Bíblia diz que ele começa a comparar, ele começa a observar, e ele vai ver que o vale era numeroso e estava sequíssimo. Os ossos eram numerosos, não tinha quantidade, era muita, e estava seco. Deus estava mostrando para Ezequiel que a situação que Deus colocou ele era grande e era impossível. E é nessa hora, irmãos, que a gente vê a mão de Deus. Quando você está diante de uma luta que é grande e não tem possibilidade aos olhos humanos de acontecer nada, é aí que Deus ama, é aí que Deus quer te ver marchar, é aí que Deus quer ver que você venha crer, porque crer naquilo que é possível é fácil, irmão. O difícil é você crer no impossível. Por isso não abra mão daquele filho que está perdido, não abra mão daquela família, não abra mão daquele casamento, não abra mão daquilo que o diabo está se dando por vencedor, não abra mão, porque Deus, Ele está apenas te treinando no vale, porque quando Deus te dá a ordem e liberar a palavra, vai haver libertação no vale, vai haver cura no vale, vai haver restauração no vale, vai haver prosperidade no vale, porque Deus, Ele te colocou nessa situação, não para você se achar seu osso, não para você se achar que não tem jeito, mas para você entender que você é profeta, e profeta que é profeta, irmão, ele chega em um ambiente de impossibilidade, e Deus mostra para ele que ainda tem como acontecer o milagre. Glória a Jesus. Ezequiel viu que era numeroso, Ezequiel viu que o vale, que os ossos estavam secos. E quando você se encontra, irmão, numa situação que você vê que o problema é grande demais e é impossível, na lógica humana você tem algumas atitudes, e uma das atitudes, eu vou falar só 3. Uma das atitudes é você talvez voltar para trás quando você vê o tamanho do problema, quando você vê que não tem saída. A outra atitude é talvez você parar e observar e não ter reação, porque aos seus olhos aquilo ali você não tem como resolver mesmo, porque o homem natural ele não tem poder, quem tem poder é o homem espiritual, e mesmo assim dado por Deus. Então Ezequiel está diante de uma situação que ele pode voltar para trás, desistir, ele pode parar, ou a terceira opção, ou ele pode prosseguir. Só que segundo a lógica na matéria humana, Ezequiel não tem como prosseguir, porque o homem em uma situação como a que Ezequiel estava,
ele não tinha como fazer nada. Só que a voz de Deus veio para Ezequiel e falou: Ezequiel, caminha no meio do vale. A voz de Deus mandou Ezequiel caminhar sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre a impossibilidade, sobre as causas impossíveis. A voz de Deus mandou Ezequiel caminhar. O segredo nessa noite, irmão, não é você olhar para trás, não é você parar, é você caminhar. Ah, mas a luta está grande dentro da minha casa. Vai caminhar na presença de Deus. Ah, não, mas a situação é impossível, eu não encontro saída. Caminha na presença de Deus. Vai caminhando na oração, vai caminhando no jejum, vai caminhando na santificação, vai caminhando na posição que Deus te colocou na presença dEle, vai caminhando fazendo a vontade dEle, que uma hora Ele vai te dar uma palavra de vitória, uma hora Ele vai te dar uma palavra que vai resolver o problema, uma hora Ele vai te dar uma palavra que vai trazer solução para aquilo que é impossível. Mas para isso você tem que caminhar. Não é tempo de parar, é tempo de caminhar. E Ezequiel está caminhando. E quando Ezequiel caminha, que Deus mostra para ele que o problema era numeroso, era grande, estava seco, não tinha vida. Aí Deus fez a pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Talvez nessa noite você saiba o tamanho do problema que você está enfrentando. Talvez nessa noite você saiba que é impossível o que você está vivendo. Mas Deus nessa noite não quer saber o tamanho do seu problema ou se é impossível. Deus quer saber se você tem fé de que pode viver. Deus quer saber se você tem fé de que pode mudar a situação. Deus quer saber se você tem fé de que Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus perguntou para Ezequiel: pode viver esses ossos, Ezequiel? E Ezequiel agora ele vira para Deus e fala: tu sabes. Ezequiel transfere o que ele não podia fazer para aquele que podia fazer. O segredo na sua vida não é você querer abraçar tudo, não é você querer lutar com a força do seu braço, não é você recorrer em pessoas que não podem te ajudar, é você transferir para Ele, é você transferir o problema para Ele, porque aquilo que você não resolve, Deus resolve. Aquilo que você não dá jeito, Deus dá jeito. Então é você transferir. Ezequiel falou: tu sabes. E era tudo que Deus queria ouvir. Aí Deus fala para Ezequiel: era isso que eu queria ouvir, que eu sei. E como Deus sabe, irmãos, Deus vai dar a palavra para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. É noite de você olhar para esse problema e mandar esse problema ouvir a palavra de Deus. É noite de você olhar para esse vale e falar para esse vale: vale, você pode ser grande, mas tem uma palavra aqui que é maior. De quem que é essa palavra? É a palavra de Deus. O casamento pode estar na dificuldade maior que seja, mas nessa noite tem uma palavra de Deus para a sua vida, tem uma palavra de Deus para a sua história, tem uma palavra de Deus para a situação que você entrou aqui, tem uma palavra de Deus para resolver qualquer circunstância que você está vivendo. E qual que é a palavra? Profetiza. Ah, é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer através da sua vida. Ah, é Deus que vai resolver, Ele que vai resolver, mas Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver a sua posição, Ele quer ver a sua fé, porque tem gente que quer que Deus resolve tudo, mas Ele está de braço cruzado. Tem gente que Deus quer que Deus dá jeito em tudo, mas Ele está prostrado. Nessa noite Deus está mandando você levantar e profetizar. É você usar a autoridade, é você usar a tua fé, é você entender que na sua boca, na sua mão, nos seus pés, há poder de Deus, há poder de Deus. E se tem poder de Deus, começa agora a lembrar da situação que você está vivendo, e começa a falar com essa situação. Hoje a palavra de Deus está indo ao teu encontro. Fala para o problema que ficou lá na sua casa. Hoje a palavra de Deus está indo lá agora, dentro da minha casa, aonde o meu filho está, aonde o meu marido está, aonde aquela porta fechada está. A palavra
Deus está indo agora. Quantos creem, irmão, que a palavra de Deus ainda tem poder? É por isso que Pedro entendeu, quando Jesus falou: Pedro, lança a rede, e Pedro falou: Senhor, a noite toda eu tentei, mas segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Parece que os cristãos dessa geração não estão mais crendo na palavra de Deus. Parece que a igreja deste século não está acreditando mais na palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus não mudou. Da mesma forma que Deus, ele liberava decreto no tempo de Pedro, no tempo de Ezequiel, ele ainda libera decreto para nossos dias, ele ainda libera decreto para nossa história. E nessa noite, se você crê, começa a profetizar. Ezequiel profetizou: ossos secos, ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra mais do que qualquer espada de dois gumes. Glória a Deus. Ela tem menção de fazer, discernir a alma e o espírito juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Você entendeu o nível que a palavra de Deus vai? Ela vai na cura, ela vai na depressão, ela vai em todas as áreas, resolvendo tudo, colocando no seu lugar. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou aos secos, ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que começou a haver um ruído, começou a haver sinais, porque a palavra de Deus, irmão, ela vem para trazer sinais. Não adianta pregar a palavra, não adianta profetizar e não acontecer nada. Tem que haver sinais, porque Deus é Deus de sinais. A Bíblia diz que quando ele profetizou, houve um ruído. Houve um ruído. E a Bíblia diz que agora começou a juntar ossos aos seus ossos. A palavra de Deus tem poder de unir, irmão, aquilo que está fora do lugar, no lugar. A palavra de Deus tem poder de trazer aquilo que saiu do lugar para o lugar novamente. Aquele filho que saiu de dentro de casa, que não senta mais na mesa, vai voltar para casa, vai voltar e sentar na mesa, porque a palavra de Deus nessa noite, ela está sendo liberada nessa igreja. Aquele problema, aquela causa impossível, aquela causa talvez na justiça, a palavra de Deus está indo agora ao encontro, e está começando a tocar nos lugares que precisa. Se for para tocar no juiz, ele vai tocar, mas essa noite há uma palavra sendo liberada. A Bíblia diz que começou a juntar ossos aos seus ossos, e a Bíblia diz que agora se levantou. Depois que junta os ossos, a Bíblia diz que agora ele profetiza o nervo, ele profetiza a pele, ele vai profetizando. O que eu acho lindo, irmão, que a primeira coisa que ele profetiza é o nervo. E o nervo está onde? O nervo está do lado de dentro. Você não vai ver nervo na pele, fora da pele. O nervo está dentro. A restauração de Deus sempre vai ser começada por dentro. Talvez você quer que Deus trabalhe do lado de fora, mas Deus primeiro quer trabalhar do lado de dentro. Porque não adianta ter aparência, mas não ter estrutura. Não adianta ter aparência, mas não está bem. Deus vai trabalhar do jeito dele, é de dentro para fora. Se nessa noite precisa de uma libertação que o pastor não sabe, Deus vai trazer libertação aonde o pastor não vê. Se nessa noite precisa de ser quebrada a maldição que talvez vem de família lá de trás, que ninguém sabe, Deus vai lá atrás, vai começar a quebrar a maldição. Se nessa noite precisa de uma cura, aonde o médico já deu remédio, o remédio não resolveu, nessa noite a palavra vai de encontro e vai começar a trabalhar lá dentro, aonde está a enfermidade. Se nessa noite precisa de um trabalhar, seja na depressão, seja com opressão, a palavra vai lá agora. A Bíblia diz que veio o nervo, veio a pele, e a Bíblia diz que agora eles ficam de pé, só que ainda faltava algo, o Espírito. Porque o toque final na vida do homem é o Espírito. Porque não adianta o homem estar com saúde física, mas não ter a espiritual, que é o Espírito.
E a Bíblia diz que Ezequiel profetiza: vem do seu lado o vento ao Espírito e assopra sobre esses ossos. A Bíblia diz que o vento veio, o vento do Espírito veio. E quando o vento do Espírito entrou, a Bíblia diz que entrou naqueles corpos. E a Bíblia diz que eles se levantaram e se tornaram um exército numerosos. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser grande. Coloca sobre os seus pés. Glória a Deus. Glória. Eu quero orar pela sua vida. Estamos em uma cruzada de milagre. E nessa noite pode ouvir milagre aqui nesse lugar, se você crer. Eu não sei o que você precisa, mas Deus vai te visitar e agora. E se for para curar, Ele tem poder de curar. Se for para libertar, Ele tem poder de libertar. Se for de salvar, Ele tem poder de salvar. Mas nessa noite, abra o teu coração onde você estiver. Deixa Deus te tocar. Não se preocupa se você começar a sentir uns arrepios. Não se preocupa se você começar a sentir alguma coisa. É a presença de Deus indo na sua vida. Eu quero pedir à igreja, vou só orar pedindo a Deus um sinal, porque as horas já se foram, eu não vou poder orar por todos em posição de mão. Mas eu quero pedir a Deus só um sinal aqui nessa noite. Eu quero que toda a igreja faça assim com as mãos. Coloca sobre a sua cabeça. Assim. Coloca as mãos sobre a sua cabeça, toda a igreja. E nós vamos pedir Deus sinais aqui nessa noite. Sinais na Alabaia, Subicalacel. Sinais na área da libertação, sinais na área da cura, sinais na área da restauração. Seja qual for a área, Deus vai nos dar sinais. Porque eu creio ainda num Deus de sinais. Eu creio que Deus Ele está aqui, mas Ele está lá na sua casa agora também trabalhando. Eu creio que Deus está aqui, mas Ele está visitando o teu pai, visitando a tua mãe, visitando o teu esposo, visitando a tua esposa. Eu creio que Deus está aqui, mas Ele também tem poder de ir lá no terreiro agora, aonde foi feita a obra de macumba, aonde foi feita a obra de feitiçaria. Eu creio que Deus está aqui, mas Ele pode visitar o teu avô, a tua avó, a tua bisavó. Ele pode visitar os teus entes queridos. E se nessa noite tiver uma maldição, tiver uma obra, tiver alguma coisa que não provém de Deus, Deus vai começar a tocar agora. Deus vai começar a quebrar agora. Se tem pacto feito com sangue, Deus vai começar a quebrar agora. Porque é uma presença de Deus aqui. Coloca as mãos sobre a tua cabeça. Eu vou lá para Calabassuricandaraia. Espírito de Deus, Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, Senhor. Nós estamos em um trabalho de milagre. Nós estamos em um trabalho de libertação. Nós estamos em um trabalho de cura. Nós estamos em um trabalho, ó Pai, onde nós te damos a liberdade para fazer vistoria, para trabalhar do menor ao maior, para trabalhar, meu Pai, sobre cada vida que está aqui dentro. Meu Deus, eu te peço agora, começa a visitar agora a Calabaçúbia, essa pessoa que entrou aqui nessa noite e precisa de uma libertação, e precisa, meu Pai, de uma restauração. Talvez, meu Pai, essa pessoa está sendo vítima de alguma obra de macumbaria, de alguma obra de feitiçaria, de alguma maldição hereditária, de algum terreiro, meu Pai, que levantou contra essa casa. Talvez levantou, meu Pai, na área da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé, da feitiçaria. Talvez essa pessoa, meu Pai, tem uma foto dela dentro da palavra câmara, numa esquina. Talvez o nome de alguma dessas pessoas, ou de algum ente querido, está na boca do sapo. Mas nessa noite, ó Pai, eu te peço aqui agora, começa a tocar agora.